assunto de agora é muito importante para você, viu? Olhos inchados, ferida incômoda na pálpebra, vermelhidão, sensibilidade à luz. Tudo isso pode ser um sintoma típico de terçol, que é uma infecção bastante conhecida pelas pessoas. No entanto, esse desconforto também pode indicar a presença de um outro problema, o calásio. Você já ouviu falar? E hoje nós vamos saber qual é a diferença entre calásio e o terçol. E quem nos traz essas informações é a oftalmologista a doutora Joyce Fará. Bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Léo. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, obrigada. Você é um colírio para os nossos olhos, doutora. Que fique bem claro isso já, né, Camila? É bom a gente esclarecer Obrigado. aqui desde o início da nossa conversa, Isso viu? é importante esclarecer. Ô, doutora, mas e aí? O que é esse calásio? O que ele tem de diferente do terçol? Vamos deixar aí todo mundo sabendo direitinho o que é cada uma dessas coisas. Então, a gente ouviu falar vários nomes, né? Terçol, ordéolo, calásio. Então, o que é isso, né? Então, a gente pode dividir entre duas entidades de doenças. O terçol, que é o que a gente mais conhece, mais famoso, o nome médico para o terçol é ordéolo. E o ordéolo, ele significa que está com uma infecção. Infecção do quê? De uma das glândulas da nossa pálpebra. Então, nós temos diversas glândulas ao redor aqui do nosso olho. Como a gente está vendo aqui nas imagens, né? Exato, isso. Então, quando a gente fala de terçol ou ordéolo, é quando tem uma infecção. Geralmente é uma infecção por bactéria, uma bactéria que coloniza a nossa própria pele, que é o Staphylococcus, a grande maioria das vezes, e ocorre uma infecção dessas glândulas. A gente tem glândulas bem na base dos cílios e temos glândulas também internas, na parte de dentro da pálpebra. Então, o terçol ou ordéolo, ele pode ser localizado tanto na parte de fora, quando a gente vê como se fosse uma bolinha de pus, aqui por fora, uma espinha, espinha, né? Um pelo encravado, né? Algo assim. Isso, mas nada mais é do que um abscesso em uma dessas glândulas sebáceas da nossa pálpebra. E ele pode estar interno, por dentro, que daí a gente tem que puxar a pálpebra aqui, ou everter a pálpebra superior, a gente consegue ver essa bolinha de pus por dentro. Então, esse processo de infecção é o ordéolo ou terçol, que todo mundo chama de viuvinha, né? Então, é o nome mais popular. E o calásio? O que é o calásio? Então, o calásio é quando uma dessas mesmas glândulas ela fica obstruída e forma um inchaço local, uma nodulação. Ah, a gente está vendo ali a diferença. Já tive isso também. Agora eu sei. Agora eu você sei sabe, o que é. né? Então, e o calásio, ele é um processo que não tem infecção como o ordéolo. Então, muitas vezes ele é indolor. Então, às vezes é uma bolinha que fica aqui na pálpebra, fica meio inchado. Então, uma obstrução dessas glândulas sebáceas da nossa pálpebra, que fica uma nodulação, algo alto, durinho. Então, fica uma bolinha na pálpebra que não está necessariamente infeccionado. Quando a gente tem uma infecção aguda, a gente fala que é o ordéolo, ou o famoso terçol. O calásio, ele pode ser um processo que começou ali de uma forma aguda e pode se cronificar. Então, muitas vezes, a gente começa com o ordéolo, depois ele melhora e vira uma bolinha endurecida, que ficou um calásio ali. Então, o calásio é um processo que já não está mais numa infecção aguda, mas ele ficou uma obstrução dessa glândula e ficou uma nodulação, uma bolinha na pálpebra. E que muitas vezes não sai sozinho. Olha só. Então, o terçol, quando esse pus estoura e vaza, ou mesmo ele não estoura, mas ele vai desinflamando, ele some. Agora nada, assim, tem muita gente que vai, vou tirar aqui, vou pegar uma pinça Ou e anel. vou tirar. Tem a história do anel também. Esquenta um anel e põe no terçol. Exatamente. Nada Eu já vi disso, isso. né, doutora? Então, a história do anel ela é interessante, por quê? Porque o tratamento inicial é com calor local. Ah, então faz sentido. Então, faz sentido essa história do anel, mas a gente tem um método mais seguro de fazer isso, que é com compressas mornas. Então, o ideal é quando Ótimo a gente tem... saber, né? É o método seguro de fazer. Não, mas sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, na minha casa, eu e minha filha mais nova, a gente sempre tem. Só nós dois. É impressionante. É contagioso isso, não? Passa de um para outro ou não? A boa notícia é que não é contagioso. Tá? Então, assim, se eu tô com um terçol, um ordéolo, um calásio, eu não vou passar para outra pessoa. Então, é uma condição individual que... então, por que isso acontece, né? Então, nós temos glândulas sebáceas na nossa pálpebra. Então, geralmente é por uma desregulação do sebo da nossa pele. Então, é mais comum em pessoas que têm acne, pele mais oleosa, pessoas que têm rosácea, ou então, quando a gente
usa muito maquiagem, que não tira maquiagem, pode ter uma obstrução dessas glândulas. Ah, importantíssimo. Tem que tirar a maquiagem. Tem que pra não tirar a deixar maquiagem. obstruído. Ah, não todo pode dia. dormir de maquiagem, não? Não, o ideal é que a gente tire todos os dias. Tá, entendi. Então, obstrução dessas glândulas é um fator predisponente para ter um calásio ou um ordelo, né, que é o terçol. Então, é muito importante higiene local da Você estava pálpebra. falando do tratamento, né? Isso, tratamento. Sempre com compressas quentes e tal. Gelada não, porque gelada dá um alívio, menina. Alivia, né? Mas não adianta nada, não resolve nada. A compressa gelada ela é mais indicada para processos alérgicos. Então, assim, eu estou com ou uma conjuntivite viral. Tá. Então, aí a compressa gelada ajuda. Agora, no caso do terçol, né, do calásio, a compressa de água morna, ela ajuda a dilatar essas glândulas que estão obstruídas. Então, ela ajuda a melhorar esse processo e também melhora a infecção local. Então, assim, o primeiro tratamento é uma boa higienização das pálpebras para que a gente tire qualquer sujeira que esteja ali predispondo a essa obstrução e essa inflamação, essa infecção. Então, uma boa higiene palpebral, compressas de água morna. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a inflamação está persistente, então, já estou fazendo isso faz uns 2, 3 dias, minha pálpebra está muito dolorida. O terçol costuma dar dor. O calásio é indolor, porque o calásio ele já não está com uma infecção ali. Então, eu estou com bastante dor, desconforto, meu olho está sensível, não consigo piscar direito. Aí, o ideal é que seja visto por um oftalmologista, porque muitas vezes a gente pode fazer um tratamento com antibiótico, então uma pomada ou colírio de antibiótico associado às vezes com anti-inflamatório. Então, o tratamento inicial que todo mundo pode fazer em casa é compressa de água morna e uma higiene palpebral. Mas colírio, aí é só depois que for ao oftalmologista, Isso, ter um exato. antibiótico. Não dá para colocar qualquer colírio Não. nos olhos por causa do terçol ou do calásio. Não, isso mesmo. O que a gente pode fazer, assim, sem uma orientação médica inicial, são as compressas de água morna e a higiene local da pálpebra. Então, comecei com aquele incômodo em casa, já começa a fazer o tratamento. Passou uns 3, 4 dias, está pior, está me incomodando ou está muito inflamada a pálpebra, aí sim vale a pena buscar ajuda médica e o oftalmologista vai avaliar e provavelmente vai prescrever um colírio ou pomada, aí depende. Quando é externo, às vezes a pomada fica mais fácil. Quando está interno, muitas vezes o colírio penetra melhor. Então, aí depende de cada caso. Isso para o processo agudo. O calásio, muitas vezes, ele se resolve, mas fica uma nodulação na pálpebra, uma cápsula, que só sai com cirurgia. Então, entendi. o processo Entendi. crônico, muitas vezes, fica uma bolinha ali, que se ela não estiver incomodando, estiver pequena, tudo bem, fica ali. Mas quando está incomodando esteticamente ou funcionalmente, o tratamento definitivo do calásio é com uma cirurgia, em que é feita uma incisão, curetagem desse calásio e sutura-se. Existe também uma opção de injeção de esteroide, de um corticoide, para tentar reduzir esse calásio. Mas aí cada caso tem que ser observado de maneira individualizada. E ali a gente pode ver na imagem como seria uma cirurgia de uma drenagem do calásio. Então a gente coloca uma pinça que vai expor esse calásio, a gente faz a incisão e uma curetagem da lesão. E ele não tem limite, né? Pode dar quantas vezes for, não tem problema nenhum. Porque eu também escuto algo nesse sentido, né? As lendas são impressionantes, né? Nossos avós sempre lendas falam, urbanas. Né? Ah, deu um, vai dar 12, hein? É 12, é um atrás do outro. Isso não tem nada a ver também, né? Não tem nada a ver, mas tem relação. Aí, porque tá assim, vendo? Vocês estão sempre certos, vocês estão tem sempre relação, certos, gente. tem, em casa. tem um porquê. Porque se você teve uma obstrução de uma glândula, você pode ter de outra. Sim. Né? O fator causal ali que está relacionado ao seu corpo, ele está presente. E a gente não tem só uma glândula, a gente tem muitas glândulas aqui na pálpebra, né? Diversas glândulas bem pequenininhas. Então, se uma inflamou, pode inflamar outra. Seja na pálpebra inferior, na pálpebra superior, do lado direito, do lado esquerdo. Então, teve um quadro de terçol, vale a pena fazer a higiene dos 2 olhos, fazer algo preventivo para você evitar de ter novos quadros. Ah, Interessante. Que legal, bacana, né? Olha, a gente recebeu uma pergunta Isso, que chegou boa. no nosso WhatsApp, doutora. Vamos ver aqui, olha. Boa tarde, tive um terçol há 2 semanas, vazou, mas continua uma bolinha inflamada. O que fazer? Então, ele continua inflamado ou não? Então, aí a gente precisa avaliar, com certeza essa pessoa merece um atendimento oftalmológico, por quê? Porque se a bolinha vazou e drenou e resolveu a infecção, ótimo. Mas se a infecção está persistente, muitas vezes a gente tem que entrar com antibiótico, ou muitas vezes esse terçol está virando um calásio. Então, assim, o processo agudo, ele está resolvendo, mas aquela
glândula que ficou machucada, ela sofreu um processo de inflamação crônica e ficou com uma nodulação. E pode ter virado um calásio. E aí o tratamento definitivo do calásio, aí só compressa não vai adiantar. Aí você falou da cirurgia, uma pequena Exato. cirurgia, alguma coisa assim, né? Exato, para Interessante. drenar. E é interessante porque, assim, ele pode, então, sarar sozinho o terçol, né? Você falou que ele pode, Pode sumir desinflamar sozinho. sem colocar nada, só com a compressinha de água quente. Sim. Mas você falou também dos cuidados que a gente tem que ter, né, doutora? De Uhum. limpar bem os olhos e tal. Nosso modelo aqui, querido Vamos lá, Léo. doutor? Limpar Opa, esse Que olho a aqui. gente queria, que a gente queria que você ensinasse, então, como que a gente pode limpar o olho da melhor maneira Ótimo. para quem está em Perfeito. casa Pode ser? acompanhar. Claro, vai ser um Então, prazer. vamos Então, nessa. Vamos lá, Deixa eu gente. A mostrar. doutora vai ensinar pra Vamos gente ver. Olha aí. os objetos que a gente vai usar. Legal. Ó, tá bem equipado aqui. no Gostei de ver. É. Deixa eu explicar. Bom, então assim, as compressas pra gente fazer em casa com a água morna, o que a gente faz? Então a gente vai pegar uma água filtrada, uma água limpinha morna, ou um soro fisiológico limpinho e deixar ele morno. E aí a gente pega um algodão ou uma gaze, embebe nessa água morninha, fecha os olhos e deixa ali de 5 a 10 minutos. Pronto, acabou, joga fora esse algodão ou a gaze e faça isso algumas vezes, umas 2, 3 vezes ao dia, pelo menos para conseguir melhorar a inflamação. E a lavagem dos cílios, como que ela é feita, né? A gente tem até aqui, ó, nossos Ótimo. objetos Como é que eu aqui. faço? Que tem uma Por onde eu gaze, começo tem um aqui? lencinho. Existem produtos de uso oftalmológicos que podem ser usados diretamente para a limpeza dos cílios. Então, existem géis e também existe esse lencinho aqui, que é como se fosse um shampoozinho. Ele vem com shampoozinho. Então, eu vou mostrar as 3 opções. E o famoso shampoo neutro. Então, vou Que a começar... gente usa em criança, bebê, não é? bebê. De criança? O shampoo Tá. neutro de bebê. Que se a gente for ver o custo-benefício, ele é um shampoo bem baratinho, que ele pode ser usado, dura bastante tempo. Então, eu vou começar explicando com o shampoozinho. Vamos lá, então. O que a gente faz? O importante é fazer espuma, tá? Então, como que a gente faz essa espuma? A gente pega um pouquinho do... Essa é a dica, tem que fazer espuma. Tem que fazer espuma. Pega um pouquinho do shampoo, põe assim na palma da mão o shampoozinho, pega um pouquinho de água aqui, vou mostrar pra vocês. E aí a gente faz uma fricção pra fazer uma espuminha aqui. Vai ó. lá, Léo. Bora ver. Ó, tô mostrando pro Léo. Então, faz a espuminha. Olha, ele já gastou um pouco Aí, mais. ó. Faz uma espuminha. Um É. sabãozinho aí. Aí, com essa espuminha, a gente vai fazer uma higiene dos cílios. O importante é que a gente vá bem na base dos cílios e faça um movimento de fricção. Pode ser feito com os dedos, ou a gente pode utilizar um Aqui, Léo. cotonete. Cotonete. Como é que é? Como é... O cotonete. Esfrega assim? Isso, É. exatamente. Bem na base dos com cílios, cotonete, isso, com o olho fechado. A gente pode fazer ou com cotonete ou diretamente com o dedo, tá? Ah, tá. Aí, ó, E o Léo é- tá fazendo com cotonete, o é desse importante jeito é mesmo. com a espuma, Legal. Então, assim, a gente pega bastante a espuminha aqui, ó, eu fiz uma espuma, coloquei no cotonete, você pode vir e... eu Como não se vou- estivesse esfregando mesmo, Exato. lavando mesmo a pontinha dos... Lá, a raiz dos Isso, cílios, a raiz né? dos cílios. Legal, olha lá. E O Léo tá exemplificando pra gente. Aí, ó. Dá pra ver bem? dá, Legal. tá ótimo, ó, tá craque, já treinou Essa é a em casa, melhor hein, Léo? maneira. Exato. Eu gosto bastante de fazer com o dedo também. Uhum. Então, unhas bem curtas, né? Quem tem unha muito Vou ver com o comprida dedo, vamos ver pode com o dedo, acabar deixa se eu ver. machucando. Então, com Ó, o o Léo dedo vai fazer com a e um movimento bem suave, a gente aproveita e faz uma massagenzinha. Legal. Essa massagem ajuda até a drenar alguma glândula que esteja potencialmente obstruída. E ali. essa lavagem, ela é boa pra fazer, essa limpeza. Antes de aparecer o terçol, mas também se aparecer, ela pode ser feita. Também pode ser feita. Muito bom. Então, assim, a gente vai fazer isso idealmente numa pia, né? Em que a gente tem água para depois enxaguar os olhos, idealmente com uma água morna. Então, a água morna, ela ajuda, é mais Legal. confortável. Bom, então essa daqui é a maneira da gente fazer a limpeza com shampoo Tá. neutro. Tá. E tem outra maneira. Tem. Então, existe um lencinho que ele é específico para a higiene da região palpebral. Esse lencinho aqui, ele também é demaquilante. Então, esses 2 produtos que eu vou mostrar, eles também são demaquilantes. Então, esses lencinhos, a gente compra uma caixinha que já vem 30 lencinhos com um sabãozinho. Então, a gente, antes de abrir, É na farmácia que compra, na farmácia, doutora? consegue fazer uma fricção. Na farmácia ou na loja de cosmético? Não, é só farmácia Geralmente mesmo. farmácia. É? Então, a gente faz uma fricção, aí a gente abre. Não arde, viu, gente? Fiquem tranquilos que esse shampoo é pra isso mesmo, né? Pra não arder. Isso, Né? Não isso arde mesmo. pra criança, É então esse shampoo não arde. hipoalergênico não arde. Então, esse lencinho, ele já vem com um sabão nele. Ah, ele já vem Então, pronto. ele já vem pronto. Então, aqui, ó, é um lenço que já vem com sabão. Antes de abrir, a gente faz uma fricção para esse sabão pra sair o- já ficar evidente. E a gente tem aqui já o sabão. Uhum.
E aí, como que a gente faz? O lenço, ele é grande, então, se eu desdobrá-lo, a gente vê que ele é grandinho, ó. Tem um sabãozinho mesmo aqui. Legal. Então, um lenço desse, a gente pode fazer o mesmo mecanismo. Isso é Coloca aqui baratinho no também, dedo. né, doutora, pra comprar, né? Não Sim, é caro, não. não é. Como é que é? Põe no dedo? Põe no dedo e aí vai fazer o mesmo movimento Mesmo esquema. mesmo esquema, só que ele já vem um lenço Ele já vem com pronto, sabão, já né? vem pronto. Custo-benefício, aquele é melhor. É melhor. O custo-benefício, sem dúvida, é mais em conta. Aquele ali. É. Esse daqui, ele é bem prático. Então, às vezes você vai viajar, que é uma coisa fácil. Então, esses lencinhos são Vai passar o dia práticos todo pra na isso. rua, né? Trabalhando, então... E ele é demaquilante. Então, para quem usa maquiagem, sai a maquiagem super fácil. Ele já é demaquilante. Ótimo, já gostei dessa ideia, gente. Legal. Porque aqui a gente usa bastante maquiagem, então a gente aproveita e quando terminar já faz isso, né, doutora? Também não Exato. arde. Então Também não essas arde. duas iniciativas e tem mais uma. E existe também um gel, que é um gel de higiene palpebral, que Boa. também é demaquilante e também faz essa prevenção da blefarite, né? A blefarite, que é a inflamação da base da pálpebra, ela está relacionada com o aparecimento do ordelo do terçol. Então, manter a pálpebra higienizada, saudável, é algo bom, preventivo. E aí, o gel, como ele funciona, né? Vamos Então, de gel também. aqui, ó, o gelzinho, Vamos de tudo, né, doutor? Que isso? quando a gente compra o gel, dentro... Não é não, Camila? Tá Vamos aqui, tudo, né? Tá no jogo, vamos lá. Esse gel, ele vem com os lencinhos. Tá. Então, você pode pegar o lenço, colocar uma quantidade pequena, o equivalente a 1 grão de feijão. Tá vendo? Não Tá. precisa ser muito. Tem um pouquinho. É, e aí, com esse gel, você vai fazer a limpeza da pálpebra. Mesmo esquema. Ele também Mesmo não esquema. irrita o olho, Também não nada, irrita né? o olho. Não dá vontade de chorar, não arde, não. nada. Todos esses produtos, eles são bem já. indicados para o olho. Legal. Então, mesmo se cair um pouquinho dentro do olho, ele não vai irritar, não vai machucar. Olha, o Léo ficando com os olhos Isso. bem limpos. Eu acho que por um bom tempo, Léo, você não vai ter nenhum terçol, Nossa, ficou calado. até verde meu olho, Camila. Muito bom a gente conhecer um pouco, Nossa, né? ótimo. De como prevenir, né, Léo? Exato. Gostou, né? Demais. Muito legal, porque em casa a gente sofre bastante com isso, viu? Uhum. É E você pode ruim, comprar é ruim, um- porque arde, coça. Exato. E fique... É complicado. E Mas, fora ó, quando adorei. fica inchado, né? É, A pálpebra péssimo, inflamada. Você péssimo. pode deixar um desse daqui no chuveiro. Então, quando tá tomando banho, aproveita que Já a água já lava. tá morna, já faz uma espuma ali, lava a pálpebra e ao acordar também é indicado, pelo menos 2 vezes ao dia. Então, ao que coisa acordar boa. e no final do dia essa higiene palpebral para prevenir. Legal. Doutora, muito obrigado. Imagina, Como é um sempre, prazer você ter é aqui com ótima, vocês. super didática, explicou pra gente direitinho. Espero que você não tenha tido nenhuma dúvida na sua casa, tá bom? Mas, ó, manda a pergunta pra doutora lá também, que ela responde no Instagram dela, né, Camila? Isso Nas redes mesmo, o sociais. Instagram, doutora Joyce Fará e também o site, doutorajoycefará.com.br. Muito obrigada. Imagina, é um viu? prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Que bom. Então você pode ir lá depois e fazer a sua pergunta para ela.